Paula, o Arthur comentou, ótimo vídeo. Gostaria de saber como funciona para fazer laminações com acrílico. Qual seria a melhor técnica para isso? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre laminação de acrílico com acrílico. Aí acrílico com acrílico sem impressão a gente usa ou a 330 bicomponente, principalmente quando a peça for uma peça estrutural, igual uma mesa, uma cadeira ou uma estante, ou a gente pode também usar a 908, principalmente quando tiver impressão. Continuando nessa mesma pergunta, né, já emendando aqui, a gente tem a dúvida da Robinha, que é o seguinte: fiz uma impressão UV em uma peça de acrílico e na hora de colar, a cola estragou a minha impressão. Tem alguma forma de fazer impressão UV e usar a técnica de colagem na mesma peça? Sim, então a gente para isso usa só as colas UV da Sinteglass. Agora, para você fazer uma laminação e ficar mais cristalina, você pode usar a 908. Eu costumo aplicar na peça, fazer bem fininho com a espátula para depois dar a pressão, mas aí o Paulinho vai deixar para vocês olharem como que a gente faz essas laminações perfeita com a impressão UV. Inclusive, você pode emendar vários tipos de acrílico, dando uma profundidade e depois deixando bem bisotado assim, sabe? Então dá para você fazer sim, graças a essa invenção aí do Eduardo, do seu Fábio, da Sinteglass. Lindo, lindo. Joia. Tá, vamos lá. Boa tarde, show, vocês são feras. Minha dúvida é, qual a melhor fita para prender o acrílico para fazer a colagem para quem ainda não tem a Meta 1000? Alexandre DNF Arts. Acho que ele quis dizer da Mega 1000, que é o gabarito de colagem, mas de qualquer forma, gente, para fazer uma colagem perfeita, vocês usam essa fita que chama fita verde de proteção, não tem outro nome, também da Sinteglass, e a gente sempre usa ela, principalmente para as colagens estruturais, porque aí você vai usar umas 2, 3 camadas, porque na colagem estrutural você precisa ter um pouco de volume de cola para ele fixar. Então você não é uma colagem líquida de fundição. As fitas, as colas mais viscosas, as colas estruturais, ou a 330, ou a 310, ou até mesmo a 908, ela precisa ter uma cavidade, um bercinho. Aí a gente consegue com a fita verde de proteção. Então vamos para a próxima pergunta. Eu estava pesquisando sobre dobradeiras e vi que vocês chamam a de vocês de profissional. Qual a diferença entre uma dobradeira normal e uma profissional? Bom, a nossa máquina a gente usa todos os dias, né? Então a dobradeira profissional, ela é uma dobradeira valente, que ela tem que aguentar aí 2, 3 dias direto sem você ter que desligar para ela poder resfriar. Isso se dá ao nosso transformador, que é a nosso maior tesouro, né, da nossa máquina. Então você precisa de muito pouca energia para esquentar ela inteira. Ela tem ajuste de molas para que o fio não se penda. Ela tem altura do fio para você poder dobrar desde material fino a material grosso no mesmo equipamento. Ela não retém a caloria por ser de MDF e ela não dá choque, ela não transfere a energia também. Então com isso você vai ter a mesma caloria do começo até o final do dia, ela não vai esquentando, ela se mantém. E também no nosso gabarito, por ser de MDF e não reter a caloria, você vai poder fazer dobras e fazer o gabarito, né, das dobras constantes, sem ter aquele problema de a peça começar a esquentar o gabarito e começar a marcar a peça. Como o nosso MDF, o nosso gabarito é de MDF, ele não retém caloria, você tem a mesma precisão do começo ao fim do serviço, podendo ficar ligada várias horas sem desligar. Então por isso que a gente fala que ela é uso profissional. Inclusive, olha, a gente vai deixar aqui nos comentários um lugarzinho para você clicar e ir direto na explicação do vídeo, onde o Edilson explica certinho o que é cada ferramenta que eu estou falando para vocês, né? Qual o processo de dobra, aonde você consegue o melhor resultado e o motivo. Tá, então vamos lá para a última pergunta. Foi o Márcio Lopes que comentou. Ele disse: gostaria de saber da fresadora acrílico.
qual a regulagem certa para dobrar 45 graus? E eu acho que ele quis dizer para virar, né? Para fazer esse ângulo. Ele quis vincar, falar vincar. Vamos responder como se fosse vincar, porque é o que realmente a dobradeira... dobradeira não, né? A tupia faz. Ela vai usinar a 45 graus. Então, junto com a tupia, você recebe uma peça de acrílico ou de 45 ou de 60 graus, onde você vai encaixar no ângulo da fresa. Aí eu vou pedir para o Paulinho também deixar o link certinho desse ajuste, que já está filmado, Alexandre explicando direitinho, para você não ter problema. Agora, um gancho aí nessa sua pergunta, muita gente na hora de usinar acaba reclamando que na entrada da peça, a peça ela começa a trincar, ela dá uma prendida e estraga o começo da peça. Quando você tem muita experiência, para deixar uma peça 0 a 0, a gente pega uma folha de sulfite, dobra em 2 e coloca ali no acerto da fresa. Quando não tiver mais dançando o papel, é porque está certinho. Quando você está começando, começa a dobrar essa mesma folha de papel em 4, porque aí você vai ter uma margem um pouquinho maior, e como a fresa de acrílico ela é de 2 cortes, ela gira muito rápido, mas pode acontecer de você estar entrando com a peça quando ela está no meio do corte, aí ela vem cascando, né? Dá aquela trincada, e aí o que você precisa fazer? No começo que você está passando, passa bem devagarzinho e usa mesmo aquele soco inglês, né, que a gente chama, para você estar forçando a peça para baixo. Depois que ela entrou, beleza, ela vai numa boa, vai até o final para ela não voltar e não casquetear também.